Então a gente começa com um experimento, pegando álcool, nesse caso é acetona, mas você pode usar álcool. Você pega a sua mão e você vai passar esse álcool na mão. E aí, eu vou espalhar aqui. E não ardeu nada. Só gastou acetona mesmo, mas nada foi ardido. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? O que tá acontecendo? Meu Deus, a mesa manchou. Se você quiser saber, bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, o podcast que a gente faz experimentos de química e a gente faz um plot na psicologia, no comportamento humano, tais quais grandes entusiastas, né, que a gente tem do auto-melhoramento. E o que foi isso que eu fiz? É basicamente para reforçar o tema que hoje vos trago, que é não é sobre nós. O que foi isso aqui que eu fiz, já para dar um contexto para vocês? Se eu tivesse jogado essa acetona nesse álcool aqui, essa solução, na minha mão e tivesse ardido, a culpa era da acetona, né, do álcool, que faz arder. A culpa era de mim mesma, que derramei aqui, ou a culpa é de eu ter algum cortezinho aberto e aí esse cortezinho causa esse ardor. A gente já começa com essa provocação aí pra falar que quem será, né? Quem será aí o... Você vem comigo que você vai entender essa brincadeira aqui. Então, bem-vindos a mais um episódio. Hoje, voltando de franjinha. Se você não viu, eu fiz o corte eu mesma. Então, lá no meu Instagram, Cativante, você pode acompanhar essa saga do corte de cabelo em casa que, spoiler, não sei se deu tão certo. De qualquer forma, você que chegou agora, tá assim meio perdido, todas as semanas faço aqui análises, né, como um ser que vive nesse mundo, como um ser que quer melhorar e desenvolver, e trago um pouco do meu olhar. Quem sou eu? Ninguém, mas juntos somos mais fortes e você pode aí também trazer as suas vivências e a gente fala de algum assuntinho para nos cutucar e para, obviamente, nos tirar de alguns cativeiros mentais que nos paralisam e nos deixam assim, né, presos e condicionados. E aqui a gente é contra totalmente prisões e condicionamentos, exceto se a gente escolher isso aí, mas aí tem que ser consciente, né? É a defesa aqui da consciência. E antes de mais nada, eu já quero abrir com uma frase que eu achei bombástica essa semana. O vídeo falava de uma outra coisa e eu fiquei... Oh my God! Infelizmente, a quantidade de conteúdos que a gente consome não me possibilita trazer aqui a alcunha da pessoa que falou essa frase, mas eu vou tentar achar. Eu acho que eu vou lembrar quem que é, então Gatilho do Futuro, coloquei o arroba da pessoa pra, né, por favor. Não sei se essa pessoa criou essa frase, mas trago essa frase. E a frase é: quando o narciso tem medo do próprio reflexo, ele quebra o espelho e aponta quem o trouxe. Essa frase aí mexeu comigo essa semana e eu falei, meu Deus, tenho que levar para o Cativeiro Cast para falar sobre isso. O que é isso? Por que eu tô falando disso? O que significa isso que você acabou de ouvir, que eu vou repetir? Quando o narciso tem medo do próprio reflexo, ele quebra o espelho e aponta quem o trouxe. Eu acho que muitas pessoas já passaram, todos nós, né? A gente já passou por aquela experiência, de repente você chega num lugar, vamos colocar que você não conhece essas pessoas, tá? E você, então, sei lá, nem fez nada, não é como se você tivesse chegando, ou até se você chegou chegando, imagina que você chegou, né? Você tá num ambiente, e esse ambiente, de alguma maneira, reage à sua chegada, à sua presença ali. Positivamente, negativamente, daqui a pouco tem uma pessoa que, meu Deus, te adorou de cara, de repente uma pessoa que te detestou de cara. E aí você pensa, meu Deus, sobre a pessoa que detestou. Acho que a gente tem mais olhar para as pessoas que ficam incomodadas, porque pensamos, meu Deus, mas eu não fiz nada para essa pessoa, por que ela tá contra mim? Eu não fiz nada, de onde que ela tirou essa ideia? Se eu nem... Vamos focar nesse tipo de pessoa, mas eu também vou falar das pessoas que gostam de nós de qualquer forma. Aí você fica pensando, como pode uma pessoa que nem me conhece não gostar de mim, né? Ou como pode uma situação, às vezes, pode ser até que seja uma pessoa que te conheça, tá? Mas de repente você teve alguma atitude que essa pessoa teve uma reação muito maior do que suposto. Ficou muito incomodada, ou muito ofendida, ou simplesmente se irritou com você e, sei lá, hoje vocês nem se falam mais. Sabe esse tipo de vibe que você pensa, ué, o que será que rolou pra essa pessoa do nada ter, ou às vezes até tem um suposto motivo, do tipo, sei lá, não, é porque essa pessoa se ofendeu porque eu falei de tal forma e ela não gostou, ou porque ela se sentiu tendo seu espaço roubado, porque eu cheguei chegando e os amigos dela já gostavam de mim. Vamos exemplificar coisas assim que a gente tem a percepção clara de que a nossa presença muda
o entorno. E essa frase, voltando pra ela, né, quando a gente fala quando a pessoa, né, traz ali Narciso é quem, né? Narciso é o personagem ali do ego. Então, falamos de nós, né, do nosso interior ali, da nossa camada, né, do ego. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: quando eu tenho os meus probleminhas, as minhas questõezinhas, que eu não quero ver atenção, não quero ver essas questões, são questões de inseguranças, de coisas que me doem, de memórias, coisas desagradáveis, né? Coisas ali, sombras minhas que eu não quero encarar, eu as escondo. E aí quando vem alguém e me mostra isso, né? Ou seja, escancara as minhas questões que eu tento ali tão fortemente ocultar, né? Me dá raiva dessa pessoa, né? Me dá raiva de quem trouxe e evocou essa minha insegurança. Então eu quebro o espelho, né? Como a frase ali diz, ou seja, eu vou pra cima dela e eu vou simplesmente trazer uma, vamos colocar assim, rixa, que eu posso tirar vários motivos e apontar, não, eu não gosto dessa pessoa por causa disso, mas do jeito que essa pessoa falou, mas do jeito que essa pessoa agiu, mas não sei o que lá, ou simplesmente eu posso simplificar dizendo, não fui com a cara, não gosto, não curti, achei muito isso, achei muito aquilo, né, não bateu o santo, não. E aí a gente fica com as incógnitas, né? Como é que fala a palavra? Incógnitas na nossa cabeça. Eu vou exemplificar quando eu era mais jovem, muito jovenzinha, no meu primeiro relacionamento lá, um bebezinho ainda. Calma lá, né, gente? Também não era um bebezinho, já tinha ali os meus 19 anos de idade. Mas o meu primeiro namorinho, eu lembro que eu tava numa situação que era a seguinte, né? Era um menino que ele meio que tinha duas mães, né? Muito super protetoras. Preciso falar mais? Não, né? Chega ela, Catiela, como diz meu amigo sobre mim, Catiela chega lá roubando o menininho das mães. Aquela monstra. Não preciso nem dizer, mas já digo. O reboliço que se instaurou, né? Porque eu era a primeira namoradinha do menino. E eu lembro que até eu, que era uma pessoa assim super, como é que fala? Ainda estava engatinhando no autoconhecimento, tinha muitas noções. Eu olhava pra essa situação e ficava muito claro pra mim que não correspondia, né? Ou seja, nossa, eu era lá uma criancinha, né? Porque a gente se conhecia desde a escola, eu frequentava a casa desse menino desde que a gente era adolescente, então a gente tava sempre junto, não tinha nada. Aí num dia eu fiz cocô na mesa do jantar. Não! Do nada, na minha visão, né? Quanto mais a gente foi se aproximando, romanticamente, saindo de amigos para namoradinhos, mas o caldo foi engrossando ali pro meu lado e eu senti que eu deixei de ser bem-vinda como eu era, na verdade, quando era só amiga. E aí, quando a gente é mais novo, como eu falei, não temos a compreensão do todo. Mas mesmo naquela época eu falei, não, pera lá, essa situação tá esquisita. Porque quando eu era amiga tava tudo bem, agora que eu sou namoradinha tá tudo mal? Por quê? Sou eu ainda, né? Eu já frequentava aqui, eu já conheço vocês, qual é o problema e tudo mais. Enfim, era um emaranhado de situações, de questões, de coisas que até lá mais pra frente, já nem namorava a pessoa, anos depois que eu falei, nossa, esse pá que isso aqui era por causa disso aqui e tal. Sabe quando você tem uma clarividência, assim, uma catarse, uma epifania, que você fala, nossa, então o problema naquela época era aquilo. De qualquer maneira, como eu pontuei, e eu falava isso nesse namorinho, né? Eu falava assim pra pessoa, fulano, você não está vendo que, tipo, não é sobre mim? Não é sobre mim, não tem como eu, Catiela, né? Menos de 20 anos de idade, ser o pivô do maior reboliço que está acontecendo em sua família. É sério? Você acredita nessa história? Você realmente acredita nisso? Porque eu não acreditava. Eu mesma falava, não tem como dois adultos, eu tenho uma rixa com isso, gente. Olha, eu vou te falar, eu tenho um ranço de adulto que encasqueta com adolescente, com criança. Eu, quando criança, assim, adolescente, gente, eu me enfiei em tanta situação que os adultos do nada. Um dia eu conto, se vocês quiserem eu conto. Mas de novo por causa disso. Então pra mim é uma vergonha tão grande a ponto de um adulto, quando olha uma criança, se sente... Já falamos disso. E falava, é sério que vocês acreditam que eu trouxe o caos pra essa casa? Ah, que antes de mim, então tava tudo certo, né? Eu fui aqui o álcool, né? A acetona, que cheguei e a culpa é minha por ser acetona. É isso. E qual que era a questão, né? E eu até falava pra essa pessoa, eu falava assim, olha, fulano, você pode, eu lembro de eu falar isso, que eu sou uma pessoa meio dramática, assim, às vezes, e eu trabalho com umas frases bem... E eu falava assim pra ele, eu falei, você pode, a gente termina aqui e você pode assumir que você agora namora um saco de arroz. Meu querido, eu te dou a certeza
que vão encasquetar com esse saco de arroz. Porque não é eu, eu não tenho nada a ver com essa merda. É isso que eu quero que você entenda. Qualquer pessoa que você resolver namorar vai comer o pão que já almoçou. Por quê? Porque você é o baby da família. É isso, né? Questões ali de pessoas que te antecedem, que estão, né, mal resolvidas, e aí você vê lá o que você faz. E eu tinha essa clareza naquela época. E exemplos como esse, né, você também já deve ter passado por situações assim, nos fazem, né, quando a gente tá num nível de não entender o que tá acontecendo, principalmente nessa idade, como eu falei, pô, você é muito jovenzinho, ou mesmo que não é tão jovenzinho, vamos supor que você ainda está engateando no autoconhecimento. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando você entra num recinto e as pessoas te hostilizam, ou ignoram, ou, sei lá, você não é bem recebido? Você vai pensar, meu Deus, o que eu fiz, né? Tipo, o problema sou eu, claramente, evidentemente, porque se tá todo mundo aqui sendo tratado bem e só eu sou hostilizado, é alguma coisa que eu fiz. Então a gente puxa para nós. Esse episódio aqui, gente, ele é um lado B. Ela sempre recicla episódios, ela não tem criatividade. Brincadeira, eu gosto de retrazer assim os temas. Nunca é sobre nós, esse é o tema daqui, e tem um lado A que é o não é sobre você. Mas ali eu falo um pouquinho mais sobre essa visão um pouco meio estoica, né, que a gente puxa tudo pro eu, e é sobre o outro. As questões todas, e é esse o lembrete que eu vim trazer aqui pra vocês. O ser humano, né, a sociabilização humana, ela depende do olhar do outro. Ou seja, a mesmíssima pessoa, eu, Catiela, é Catiele, tá, gente? Mas eu tenho um alter ego aí que é Catiela. Se eu chego num recinto, ou você me ama, ou você me odeia, ou nos raríssimos casos eu posso ser indiferente pra você. Mas geralmente as pessoas ou elas gostam muito de mim, ou elas me detestam. Não tem meio termo. E aí você pensa assim, nossa, então é o quê? Por que isso acontece? E você mesmo, se colocando como exemplo, vai entender. Tem lugares, claro, eu vou dar um recorte para aquelas pessoas que são camaleônicas, tá? Tem gente que é, gente, essas pessoas aí medo dessas pessoas. Medo e admiração e respeito. E hoje pego um caderno e tento anotar. Dessas pessoas que têm uma leitura de cenário e elas vão assim, se transformando para agradar todo mundo de modo que todo mundo goste dela. Claro, eu falo assim, né, aprendendo com elas, mas é extremamente cansativo e eu acho que tem que ser uma coisa meio consciente. Eu não consigo agradar todo mundo porque eu não quero, né? Eu simplesmente falo, queridão, um beijo pra sua opinião. Mas tirando essas pessoas camaleônicas, né, se você chega freestyle, e eu acho que até elas podem cometer aqui um errinho ou outro de deslizar e daqui a pouco alguém não gosta delas por alguma razão. O que acontece quando eu existo? Eu existo aqui dentro de mim, com as minhas verdades, com os meus valores, você também existe aí com as suas verdades, com a sua experiência, com tudo que você passou, como é que você aprendeu o mundo, o que foi apresentado pra você, as relações que você cria na sua cabeça por conta da sua história, da sua vivência, o que é dor pra você, o que é instigante pra você, o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que não é. Todos nós temos esse lexo, né, na nossa cabeça de coisas que vão formar a nossa opinião, os nossos gostos, enfim, fora o que é enfiado em nós, né, como sociedade, sobre o que a gente deve gostar, o que é bonito, tarará, tarará. Culturas, né, e capitalismo também. Aí, a gente tem o quê? Você chegando num recinto. Vou dar um exemplo de um tipo de pessoa, tá? Imagina que eu chego num ambiente super sorrisão. Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que você tá? Que legal! Poxa, meu nome é Catiele. E aí? Linda essa roupa! Onde é que vocês vão? Vamos! Gente, eu adoro! Trouxe bolo pra todo mundo! Meu! Tem gente que fala, que legal! Tem gente que pensa, esse sentimento aí. Então, o que acaba acontecendo? Esse tipo de pessoa, né, eu vou colocar assim, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que faz amigos com facilidade, as pessoas gostam dela com facilidade, ela é muito risonha, ela tem papo com todo mundo, fica confortável na presença das pessoas, dos lugares, ela é a alma da festa, ela chega, as pessoas adoram que ela chega e ela traz uma energia boa e etc. Imagina que a gente vai ter, então, um grupo que vai amar essa pessoa de paixão, vai achar ela incrível, maravilhosa e vai ser uma das pessoas contagiadas por essa energia, vai falar, caramba, essa pessoa chegou, que legal, que delícia, ai, que inspiração, eu adoro essa pessoa, que energia incrível. E vai ter o lado das pessoas que vai falar, ai, essa pessoa, ai, que chato.
Ai, que falsa, ui, que exagerada, ai, não gosto das piadas, ai, que escandalosa, ai, fala muito alto, ai, nem é tudo isso. O que isso vai trazer para nós, né? O que é a historinha lá do Narciso que eu tava falando? As pessoas, às vezes, nem sabem dos porquês, né? Só se elas se investigassem, e como eu falo no trabalho do autoconhecimento, a gente tem que se admitir, e é chato, é doloroso você ir lá na sua feridinha e cutucá-la, e principalmente abrir ali os seus quartinhos, né, trancados, e encarar algumas coisas que você não quer, como por exemplo, você pode ser uma pessoa extremamente insegura, pela razão que foi, trouxe pra você uma personalidade de uma pessoa que fala mais baixo, que pensa muito no como age, tem um apego pelo, sabe, por esse controle, né? Então eu vou falar mais baixo, eu vou não sei o quê, Cria-se regras, né? Cria-se regras. E aí quando você vê o seu oposto, você vê uma pessoa que cagou para essas regras, ela é ela mesma, ela tem presença, ela é confiante, ela gosta da própria presença dela, ela, sabe, ela se comunica sem medo, ela brinca mesmo, ela não tem esse medo de se relacionar com o outro, de dar abertura para o outro chegar e se aproximar. Então, para o outro que vem de uma realidade completamente diferente, de uma construção muito distinta, é um ultraje, é uma ofensa, é como assim as regras que dominam e governam a minha vida, você está pisoteando nelas com esse seu jeitinho muito aberto, muito fluido, muito livre. Aqui é controle. Ou mesmo a própria questão, né? Lá no fundo, pô, eu gostaria de ser essa pessoa. Eu gostaria, sim, de ser mais aberta, mais extrovertida, mas eu não sei como ser. E aí, eu nunca vou dizer que eu gostaria de ser e não sei. Eu vou dizer assim, eu nem gosto, eu nem queria ser. A maturidade, né? E aí você vai rejeitar essa outra pessoa. Em outros casos, dependendo, assim, do quão imaturo até a gente tá falando da pessoa, ela vai arrumar picuinha com essa pessoa, ela vai, sei lá, talvez trazer fofoquinha, ela vai maltratar de propósito, ela vai tentar sabotar essa pessoa, etc, etc e tal. E, como eu falei, o contrário também é verdadeiro. Eu posso, às vezes, não ser essa pessoa, não sou super extrovertida, mas admiro, né? Posso olhar pra uma coisa que eu não tenho e admirá-la, e não no deep lá da minha insegurança, eu só ficar assim, amargurada. Não, eu posso não ser extrovertida, querer ser extrovertida, e quando eu vejo alguém extrovertido, eu posso falar, caramba, olha aí, é isso que eu queria ser, olha que delícia, e ter prazer naquela presença. Então, por que eu tô falando tudo isso? Para esses momentos que nós passamos, né, eu mesmo já passei por vários, tá? E como eu falei, vários momentos, eu tenho um amigo meu, o Vitor, quem não sabe, Vitor é meu best friend aí, ele me lembrou esses dias que temos 15 anos de amizade, e ele já acompanhou todas as minhas fases, desde a gente se conheceu no teatro. Então ele me acompanhou na fase do teatro, ele me acompanhou na fase da faculdade, né, de publicidade, ele me acompanhou em relacionamento, fora de relacionamento, quietinha, festeira, imigrante, tudo. Tudo ele sabe. Um dia, se vocês quiserem, vão no Vitor, que ele vende os meus segredos pra vocês. E depois ele racha o dinheiro comigo. Basicamente, às vezes eu falava assim, nossa, Vitor, por que será que em tal época, a única época que a gente conviveu foi do teatro, por que será que na época do teatro tanta gente é picuinha comigo? E aqui eu quero me defender, tá? Quero dizer assim, que tinham pessoas que realmente assim, ó, eu nem interagia com a pessoa direito e a pessoa já vinha com uma certa hostilidade. Situações e contextos à parte, né? Eu trago pra vocês esse exemplo porque tem coisas que realmente a gente não vai saber o que desperta no outro. Você não vai saber o que você desperta no outro. Você pode chegar sorridente e despertar uma insegurança no outro. Você pode chegar neutro e o outro pode achar que você é um metido, arrogante, prepotente. Você entende que essa narrativa, essa história, essa leitura tua depende do olhar e da lente do outro sobre como esse outro percebe as coisas, o que ele valoriza, o que ele despreza, e principalmente, como eu falei, as suas sombras, as suas, né, coisas que ele não quer evocar, suas inseguranças. E tal qual eu disse no texto, ele vai o quê? Olhar pra ele e dizer assim, uau, estou me sentindo muito estranho em relação a essa pessoa, devo avaliar-me. Chequei aqui, levei em terapia e me analisei e vi que, na verdade, tem uma insegurança sobre a minha sociabilidade, acho que falho e tô vendo que eu tô com ciúmes, inveja de pessoas que lidam melhor na socialização, são mais simpáticas, com facilidade, dão mais abertura, com muito mais naturalidade.
Não é isso que a maior parte das pessoas fazem, gente. Elas não conseguem lidar com as suas sombras de uma maneira assim a dizer, poxa, eu acho que aqui tá me incomodando por essa razão, deixa eu investigar o que é mais preferível fazer. Atacar quem trouxe o espelho, quebrar o seu reflexo e falar, show, sai reflexo e não sei o que, não sei o que lá. E aqui um mega parênteses, tá? Faz aqui, Catiele, do futuro, um parêntesesão. Pra dizer que aqui a gente não é MC Melody, gente, nem tudo é recalque e inveja, tá bom? Tem coisa assim que a gente pode ter causado e falado merda e trazido uma postura e um jeito que, porra, vou colocar deselegante, mas não é nem deselegante, pode ter sido, sim, desrespeitoso com o outro, sim, existe momentos em que nós causamos alguma coisa, né, então calma lá que nem tudo é inveja e que o outro é, né, mas aqui a gente precisa entender, eu vou colocar assim a discrepância de uma coisa pra outra. Sabe quando você vê que a reação não é condizente com o que aconteceu? Como o exemplo que eu dei lá, né, do meu comecinho de namoro, que eu pensava assim, gente, como é que uma adolescente de 18 ou 19 anos incomoda a tal ponto. E eu era tão quietinha, gente, nessa época da vida. Eu era tão assim, ó. Tipo, claro, né? Não tinha uma carinha assim. Hoje eu tenho um rostinho mais aberto. Mas na época, né, por questões ali da minha vivência e pela hostilidade que eu já tinha ali no ambiente, eu ficava super séria. Tipo assim, mano, tô aqui, ó. Eu tô assim, ó. Por dentro eu tava assim, ó. Tipo, o que também não ajudava a minha situação, né? Porque as pessoas já me atacavam quando viam que eu tava com um cara assim, tipo de... vou matar você, né? Aí que as pessoas me amavam de paixão. Mas aí eu falava assim, poxa, que é o que eu quero trazer pra vocês. Como reconhecer, então, o que é algo que eu posso ter causado versus, tô lidando aí com... tô trazendo um espelho aí pra essa pessoa que ela não gostaria de ter acesso, né? E ela tá aqui tentando me quebrar no pau, porque na verdade ela tá tentando quebrar esse reflexo, essa sombra que eu tô projetando pra ela, né? Refletindo pra ela. Pra mim, o que fica muito evidente é essa discrepância. Como, por exemplo, eu disse, né? Nossa, como é que uma adolescente que entra muda e sai calada ofende tanto? Né? Como é que... já aconteceu várias situações, assim, de eu chegar... E até o contrário, tá? De eu ser simpática, ser sempre muito cortês, educadinha, anos à frente, né? Que eu já tava, assim, mais trabalhada na socialização com as pessoas. Mais segura, mais leve, não sei o quê. E mesmo assim, tem gente que... do nada me elegeu como a Jesus Cristo e queria me atacar, e aí com a maior isso que é um gostoso, sabe? Quando você pega o que é seu e reconhece e joga pro lado o que não é. Então, momentos em que eu fui super educada, super tranquila, tive feedbacks de várias pessoas, porque isso é uma coisa importante você ver também, como eu disse. Assim como você às vezes pode errar, tenha a certeza de que, por exemplo... ai, Catiele, eu não sei porquê, tá todo mundo falando que eu sou muito isso, então é que eles me odeiam, né? Então é que eu tô trazendo espelho pras pessoas. Não, calma lá, gata, né? Porque eu acho que se são várias pessoas te dando um feedback sobre uma situação, várias pessoas, aí realmente acho que você tem que olhar que tem alguma coisinha aí contigo, né? Além então, só pra contextualizar. Então, se nós temos uma situação onde, sim, ficou claro que você agiu de uma maneira que a pessoa só reagiu à tua grosseria, à tua falta de educação e tarará, isso é um contexto, não tem a ver com invejinha nem nada. E se a gente tem um grupo grande de pessoas tendo o mesmo feedback, tipo, olha, você, sei lá, você não respeita, você é chata, você não para de falar, você não deixa ninguém falar, as pessoas estão te evitando porque você não cala a boca. Isso é um feedback que aí você tem que parar pra ver que realmente não é só uma pessoa, então aí você tem que olhar realmente. Do contrário, né, estamos falando dessa situação, onde há essa discrepância, tipo assim, ó, você se garantiu de que foi educado, respeitoso, aberto, tranquilo, calmo, não sei o quê, e a pessoa vem com uma abordagem contigo que não faz sentido. E aqui, de novo, não é que as pessoas são obrigadas a gostar de você, tá? Não estamos aqui em busca de como fazer todo mundo gostar de você, não. As pessoas estão no direito delas de falar, seja pela razão que for, como eu disse, eu acho que sempre tem um quesinho, sempre tem um negocinho ali que a pessoa fala, não quero. Eu mesma, por exemplo, eu tenho um rolê, eu vou falar já. Eu não consegui identificar ainda o que é, gente. A minha casa sempre tem as pessoas da minha casa, né, que eu fui criada, elas falam muito alto. Sempre. Minha irmã, todo mundo gritava. Meus irmãos gritam, minha mãe gritava, tudo era grito. Eu odeio grito. Desde que eu era criança, grito me assusta. Eu não gosto de grito. Eu não falo gritando, eu sei projetar a voz por conta do teatro, sei falar mais alto quando eu preciso, mas eu não gosto de gritar. Tanto que às vezes eu vou assim em um ambiente que a música tá alta, eu tenho que falar mais alto, eu já sinto bem rapidinho a minha voz já, tipo, pedindo socorro, porque não é um volume que eu estou
acostumada a falar e não gosto de falar. Então eu geralmente falo mais baixo. E aí eu também tenho um pouco de cuidado para respeitar. Eu tenho uma encrenca, até porque, como por muitos anos eu não olhei pros limites, né? Pra mim, limite hoje virou uma coisa, uma bandeira, que eu defendo muito o meu limite, o limite dos outros, eu defendo os meus e eu busco sempre incentivar que os outros também defendam os seus. Então, entender onde eu me encaixo ou não. E eu busco muito, assim, já é um viés meu, ser uma pessoa mais elegante. Você vai falar assim, eu não acho que você é elegante. Eu gostei. Então, eu ainda tô trabalhando nisso. Mas eu tenho um viés um pouquinho mais, tipo, sabe, contido, de elegância, de tipo, fale, eu escuto, agora eu falo, você escuta, ninguém grita, ninguém atropela o outro, ninguém, né? O que não é pertinente, o que não é da minha conta, eu não vou perguntar, não vou falar. Não tem uma fala, eu busco não ter uma fala muito... Não é espontânea a palavra, porque não tem a ver com espontaneidade, tem a ver com descontrole. Sabe aquela fala descontrolada que você então fala na altura mais louca que tiver, que você sai perguntando que nem é da sua conta, fala tudo que vem na tua cabeça, sabe esse descontrole? Eu sou assim. Eu desprezo isso. Eu detesto isso. Gente, quando eu reconheço que tem no recinto comigo uma pessoa assim, eu respiro fundo e isso me fere demais, assim, não fere, né? Vou usar a palavra ferir, né? Mas me pega de um jeito que me deixa muito sem paciência. Porque como a pessoa ela é assim com todo mundo. Então se eu tô perto dela, ela vai, como eu disse, perguntar o que não deve, falar o que veio na cabeça dela e nem era pra ela estar falando, ela não tem nenhum cuidado sobre como as coisas vão soar ou como você vai se sentir. Veio na minha cabeça, eu joguei e falei pra você. Então, pra mim, essas pessoas descontroladas, né? E aí, de novo, essa inflexibilidade de, sim, obviamente que se eu tô numa casa com os meus amigos, eu vou falar um pouco mais alto, vou me sentir à vontade. Mas sabe assim, contextos e contextos, e eu saber me adaptar? E essas pessoas não sabem se adaptar, elas vão ser elas mesmas o tempo todo, tipo assim, não há uma modulação, é sempre uma energia frenética lá em cima, que pra mim, na minha leitura, que como eu falei, estou numa jornada de limites, soa desrespeitoso, porque tenta ultrapassar limites, né, tenta transpassar o outro, tenta, tipo, foda-se se você não quer falar de um assunto, eu vou te instigar até você falar, foda-se se você não quer mostrar isso, eu vou lá e vou ver, sabe essa postura? Eu odeio gente assim. Eu falei. Então aí você vai falar o que você quiser. Então eu sei que tem tipos de pessoas que a gente não vai gostar por X razões. E a gente vai entender, como eu falei, desrespeito de uma maneira, qualidades de outra, vai depender. Tem pessoas, por exemplo, que não vão ter problema com essa pessoa aí que eu acabei de descrever. Eu já vi situações assim, da pessoa, e é tão nítido pra mim, que na menor nuance que eu vejo essa pessoa se articulando, eu já a reconheço, eu falo, e de novo, gente, não tem a ver com, a pessoa falou algo pra mim, e tal. Às vezes não aconteceu nem a situação, sabe, nem chegou o momento dela ser desrespeitosa comigo, mas na leitura que eu fiz, que ela é esse perfil, eu já fico alarmada. Então, na minha jornada, obviamente que eu vou aqui e ali encontrar pessoas assim, e é engraçado, porque, de novo, não são pessoas que fizeram coisas contra mim, diretamente, né, mas a gente já não se dá bem. Porque ela dá um passo pra frente, eu dou 2 passos pra trás. Que eu não eu não dou certo com pessoas assim. E eu saio de cena. Então é isso que eu tô falando. Não vamos agradar todo mundo. Não tô aqui falando o podcast pra que a gente... como a gente agora vai agradar todo mundo. Pode ser que um dia a gente fale sobre isso, né? Mas quero dizer que as questões que as pessoas têm conosco, como eu falei... Na minha singela opinião, você pode comentar aqui se eu estiver errado, na minha singela opinião, pessoas como essa que eu acabei de escrever, eu duvido, eu dó que eu sou a única pessoa que tem reclamações dessas pessoas, até porque todas essas pessoas que eu conheci nesse perfil, eu e um caminhão de gente tinha as mesmas reclamações sobre essa pessoa. De não ouvir, de ser desrespeitosa, de ser muito... e não é... Gente, não é ser enérgica pra falar. Porque é o que eu tô te falando, é o descontrole, é não saber o momento de ouvir, o momento de, sabe, falar, o momento de defender, o momento de baixar a guarda, não, é sempre tudo, é muito. E não me venha com, sou intenso, sou intensa, esse é meu jeito, não, pra mim, eu já falei disso, tem um episódio sobre isso, que é sobre intensidade. Intensidade, gente, é bullshit, é tipo assim, intensidade, se declarar uma pessoa intensa, se declarar uma pessoa descontrolada, na minha opinião. Tá? É uma pessoa aí desequilibrada. Então, pra mim é disso que a gente fala e
De novo, aqui é o exemplo que eu quis dar pra vocês, né? Que a Catiele também tem desgostos dela também. Ela também não é, assim, a pessoa que gosta de todo mundo, não. Assim como tem gente que me detesta. E eu até, no autoconhecimento, a gente começa a identificar. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia desse, mas depois eu falei, tá muito complexo. Não postei. Mas eu vou dar esse recorte aqui. Depois de um tempo se conhecendo, gente, você fica craque em saber que tipo de pessoa você atrai, que tipo de pessoa vai gostar de você e que tipo de pessoa que não vai. E quando você tem esse domínio, que é o que eu mais amo na vida, é a fluência. Eu acho que nós todos temos que conseguir ser tudo. Eu tenho que conseguir ser a pessoa que vai saber pedir ajuda, eu tenho que saber ser a pessoa que, quando não tiver ajuda, vai conseguir caminhar sozinha. Eu tenho que sim ter o meu lado meigo e doce, eu tenho que sim ter o meu lado líder e autoridade, eu tenho que sim ter o meu lado engraçado e eu tenho que ter também o meu lado sério. Eu acho, pra mim, a minha jornada de vida contempla essa pluralidade do meu ser, essas skills todas que eu vou precisar ao longo da vida, e o gostoso pra mim, o valioso pra mim é eu conseguir ir modulando, sabe assim, uma mesa de DJ que você vai regulando o som, tipo assim, agora aumenta ali a meiguice, e agora aumenta ali a autoridade, tem que ser mais líder, tem que ir, vai ter que tomar rédea da situação, não, agora vai ter que ser mais calminha, e não, agora vai ter que assumir aqui liderança, aqui vai ter que falar pra caramba. É isso, sabe, pra mim. Então, você começa a ter noções de que tipo de pessoa você tá atraindo ou não, né? Se eu tô só numa fluência, se eu tô só numa música, eu vou atrair um tipo de pessoa. Teve uma época na minha vida, inclusive nesse vídeo que eu apaguei eu falava, que eu só atraía, por quê? Porque eu tava num mood 100% autoridade. Por quê? Porque como eu fui muito cachorrinho caído da mudança por muitos anos, chegou uns anos ali que eu falei, agora vão tudo tomar no cu, eu vou matar todos vocês. Ai, foi uma época da minha vida, sabe? E aí eu só atraía gente que esse viés do cachorrinho caído da mudança, como eu tinha no passado, e via em mim, pela intrepidez que eu tava tentando passar, uma, sei lá, uma proteção, sabe, assim, tipo, admirava essa força e admirava esse jeitão e tal. Só que aí eu me cercava de gente que era, né, que queria uma proteção, né? Que queria um líder, que queria alguém que o instruísse, que o guiasse, E aí eu virava sempre a pessoa que falava, que guiava, que planejava, que instruía, que organizava, que isso me deu no saco, porque eu falei, porra, e eu, caramba? E as pessoas me ajudarem? E os outros se mexendo? E as coisas acontecendo? Aí que eu falei, não, pera lá, então eu não estou modulada o suficiente, né? Eu tô só num viés e eu preciso ir pra outro. Eu acho que agora deu um mega recorte aqui que eu nem sei se vai fazer sentido pra vocês. Mas é pra falar que eu passei a ser a pessoa dessa leitura de cenário, né? Hoje treino muito pra conseguir ser cada vez mais. Eu acho, gente, eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem colocar uma meta pra vocês pra não só 2026, mas pra essa década sobre exercício, exercitem a leitura de cenário. Onde eu estou, com quem eu estou, como essas pessoas agem, o que elas valorizam, o que elas não valorizam, e aí você conseguir ter autonomia no que você vai reverberar naquele ambiente. Nossa, isso pra mim, juro, é um divisor de águas no sentido até da tua existência. Imagina os trabalhos lá pra frente onde você consiga ter uma leitura de cenário e entender como que você vai ter o seu chefe a favor, né, de você, ou como você vai ter uma equipe que integre e coopere com você, versus deixa tudo como tá e você vai ser sempre aquele elemento que vai estar reclamando, que vai estar, sabe, sendo passivo às coisas que estão acontecendo, porque você não tem domínio nenhum, você só é reativo. Aqui foi um recorte gigantesco que eu dei. Mas pra dizer que, justamente, me conhecendo, eu pude ver o tipo de pessoa que eu gostava perto de mim e não gostava perto de mim. Tinha mais afinidade, não tinha mais afinidade. E o oposto é verdadeiro também. Pessoas que gostavam de mim, pessoas que não gostavam de mim. Tem, como eu falei, depende muito do mood em que eu estou e depende muito das outras pessoas. Exemplos recentes, né, como eu falei, hoje eu estou num mood, por assim dizer, numa skin, muito mais meiga, muito mais aberta, sabe? Eu tô me treinando e me deixando, porque tantos anos assim, né, de punho erguido, como eu falei pra vocês, parei, né? Quero viver também uma vida, não quero só sobreviver, como eu já falei aqui no episódio sobre isso. E eu passei a ser uma pessoa mais doce, mais leve, mais, sabe? Comecei a ter muitos feedbacks, as pessoas falam, nossa, ela é tão docinha, tão simpática, tão sorriso, que pessoas lá no meu passado nem, nossa,
Se essas duas pessoas se conversam, se a pessoa do meu passado e a pessoa do meu presente hoje se conversarem, vão falar de Catiele completamente diferente. Tipo, o quê? Aquela mal-humorada, com cara de brava, fechada, autoritária. E outro, nossa, Catiele, não. Enfim, mesmo eu nesse mood de hoje, você acredita, menina, que tem gente que às vezes eu tô no ambiente assim super respeitosa, tô olhando assim com uma carinha tipo, ouvindo. E a pessoa pega essa minha carinha tipo, sorridente, e ela acha que eu tô rindo dela. Ela acha, na fantasia dela, na narrativa que ela tem da própria vida, que eu tô sendo debochada, que eu tô, sabe, que eu sou falsa. Sabe isso? Sabe a Rita Lee falando, acho que era da Sandy, né? Tipo, ela é tão galera, ela é tão isso. Tem gente que pensa isso de mim hoje. E aí é um problema meu ou é da pessoa que tá encrencando com isso aí? Porque, como eu falei, é a lei da compatibilidade. Eu fui educada, eu fui aberto com a pessoa, eu, né, tentei integrá-la e ela me odeia? Pô, não faz sentido. Não faz sentido, né? Ela tá aqui me odiando de graça. Esse é o recado de hoje. Eu até me excedi, gente, quando eu penso que eu vou ser objetiva, que eu vou falar e vai estar tudo certo. Aí o episódio dá 50 horas. Mas o que foi essa brincadeira aqui do álcool, né? Como eu falei. Imagina que o mundo é exatamente isso. O problema é do álcool? Não. O problema é de mim, que eu fui lá e peguei o álcool e joguei? Não. O problema é se tem a feridinha ou não. Se tá machucado ou não. Se tiver, vai arder. Vai arder. Agora, se não tiver, vai ficar tudo bem. E isso é pra dizer, agora, no modo prático, você chega num ambiente, né, e você passa ali uma certa confiança. Se tem feridinha, qual que é a feridinha? Imagina lá que a feridinha, então, é a pessoa, ela tem uma síndrome de inferioridade. Vai arder. O que vai arder nela? Vai arder porque ela vai pensar assim, nossa, que arrogante essa pessoa é. Então a tua confiança, né, que não tem nada a ver com ela, vai soar como arrogância. Pode soar como arrogância. Ou, você é uma pessoa, como eu falei, que impõe limites. Nossa, isso aí, gente, eu vou falar. Eu não sei se eu já fiz um episódio sobre impor limites, eu acho que eu já falei sobre o falar não. Eu acho que eu fiz alguns aqui, vou colocar os que eu falei sobre limites. Filho, esquece, quando você começa a impor limites, inclusive esse é o maior gesto de amor próprio que você vai ter, é você impor limites, porque ninguém vai fazer isso por você, você não vai ter mãe, pai, namorado, filho, que vai chegar num recinto e falar, ei, ninguém fala assim com ela, porque a vida tá acontecendo, ninguém vai estar colado em você 24 horas por dia, e quando você começa a fazer isso, as pessoas ficam, principalmente porque vivemos num mundo onde as pessoas querem agradar todo mundo, querem viver as dores caladinho. Eu prefiro eu ficar com a dor e ficar brava do que deixar você desconfortável. Aqui não. Aqui não tem mais isso não. Então, se você é uma pessoa que começa a impor limites, qualquer feridinha da outra pessoa que vai arder, é a pessoa que ela não tem isso na vida dela, ela perde o controle da situação toda, então ela vai te achar, de repente, fria, arrogante, mal educada também, porque, nossa, falou não pra mim. Nossa, não sei o que lá. E eu só impus limite. Eu não tô te ferindo, eu não tô te denigrindo, eu não tô falando mal de você, eu não tô te xingando, eu só falei, obrigada, mas aqui você não cruza. Não, até aqui tudo bem. A feridinha do outro ele não consegue fazer isso com ele mesmo. Ele faz o que quiser, pinta o embora e essa pessoa não consegue fazer o mesmo que você. Então, quando ela vê você fazendo uma coisa que ela não consegue, ela pode se sentir inspirada, o que seria o ideal e maravilhoso, mas ela pode se sentir tipo, nossa, como assim? Que eu passo por abusos e atrocidades, essa pessoa não vai passar por abusos e atrocidades também? E vem querer dizer que não pode? Eu, hein? Ou, por exemplo, né, como eu falei, se você é uma pessoa muito livre, muito, sabe, aquela fluência assim com a vida, se sente à vontade nos lugares, se sente à vontade pra se relacionar com as pessoas, chegar nas pessoas, né? A pessoa que não tem essa skill, que se sente mais presa, seja pelo trauma e motivo que for, vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, que assanhada, nossa, que pessoa exagerada, né? Eu senti essa pessoa muito... Ou até uma pessoa que é muito controlada, né, com a vida, vai olhar você sendo fluido e tal, e vai falar, nossa, que responsável, que é a leitura da pessoa sobre isso, né? E como eu falei, o que vai refletir é ela tentar vir pra cima de você, te diminuir, te menosprezar, te maltratar, e você tá aí perdido sem saber o porquê. Agora, você tem uma pista, né? Tem feridinha ali. Se a coisa não é compatível com o que tá acontecendo, essa pessoa tá virando, né, elevando ali a máxima potência de uma situaçãozinha que não tem nada a ver, aí você já vai lembrar agora, tem feridinha ali, joguei álcool na ferida de alguém. Que é isso, né? A forma que o outro vai reagir com você é esse raio-x emocional dele ou dela. É um filtro que todo mundo tem pelas suas próprias feridas. Porque é muito difícil que o outro veja, nós, né, vejamos o outro de uma maneira crua.
Geralmente eu vou olhar pra você, como eu falei, e eu vou misturar o que eu vejo em você com as minhas próprias histórias e as minhas próprias vivências. Eu vou fazer isso aqui, ó, esse enlace aqui, essa conexão aqui. E pode ser muito boa e pode ser muito ruim. E vamos logo finalizar que, meu Deus, ela habla. Gente, é isso. Pare agora de ficar louco aí, louca, que, meu Deus, começaram a me maltratar, meu Deus, e não entendo por que no trabalho todo mundo me trata desse jeito, na faculdade, não sei aonde. Agora você já sabe. Fique de olho na proporcionalidade das coisas. Se não é proporcional, nossa, eu cheguei sorrindo, cheguei educada, cheguei de verdade respeitosa, cheguei ali, né? Oi, pessoal, tudo bem? E mesmo assim fui escorraçada, a galera me hostilizou. Veja lá, porque aí você pode estar vindo aqui sem nem saber, com um espelhão aí pra esses narcisos, né? Que estão querendo quebrar a tua cara. Que agora estão mostrando pra eles que dá pra ser melhor do que eles são, só que eles não conseguem, ou não querem. Geralmente é porque não querem, né? E aí vão pirraçar contigo, tá bom? Não é sobre nós. Quando você passa a ver isso, você fica tão leve, gente. Você para de cair em provocações, você para de cair... Sério, você às vezes olha para situações porque as pessoas, elas vão tão fortemente em umas atitudes tão infantis pelas suas feridinhas. Juro, às vezes você olha assim, num nível assim de parecer que você tá numa creche. E você fala, oh meu Deus, oh coitado, olha o que a menina tá fazendo ali. De tão incomodado que ele tá com a minha neutralidade. Ele é tão descontrolado, ele é tão efervescente, tão visceral, tão colérico, tudo é tão explosivo, que quando ele olha a minha calma, ele tá puto. Só de eu tá calma, ele já tá bufando de raiva da minha calma. Oh, meu Deus. Vou orar por você. Ai, gente, siga para mais conteúdos semanais de Cativeiro Cast, para as minhas loucuras aqui faladas. Espero que esse episódio tenha te ajudado. Comente se você já se viu aí levando um espelhinho pro narciso e levando um soquito na cara, tá bom? Ou se você já se vê sendo a pessoa que dá um soquito na cara, porque não quer admitir aí os seus bobados. Acontece, tá? Aqui ninguém tá no lugar de, ai, como nós somos evoluídas. Ai, não. Várias vezes as pessoas me trouxeram espelhinhos, assim, que eu fiquei muito provocada a, putz, isso aqui tá me incomodando, que já é o episódio que eu falei, né, sofrer é culpa sua, se isso aqui tá me incomodando, tem coisa aí pra mexer. Todo o sofrimento é um convite pra você se olhar, né? Então, comenta aqui se isso faz sentido pra você, ative para notificações, compartilhe, comente, fala comigo, ei! E até o próximo episódio.